Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série introdutória sobre Friedrich Nietzsche. Hoje nós vamos falar sobre a ideia da vontade de poder ou vontade de potência, como você preferir. Eu queria começar lembrando que para o Nietzsche o mundo ele vem desprovido de valor. Somos nós que botamos valor no mundo. Interpretamos e conferimos valor à realidade que vem sem nenhum valor intrínseco, né? Portanto, não existe conhecimento absoluto e também não existe verdade eterna. Com a ideia da vontade de poder, Nietzsche repensa a noção do eu, a noção de um ser autônomo e dotado de livre-arbítrio que se separa do mundo. Porque na tradição metafísica, o eu ele é concebido como privação, como ausência da plenitude. Existe um ser que é pleno, não precisa ser necessariamente Deus, pode ser a vontade de Schopenhauer, que é diferente da vontade de poder do Nietzsche, porque a vontade de Schopenhauer é um ser uno, um ser pleno, o que distingue, entretanto, a vontade de poder nietzschiana da vontade schopenhaueriana, que é uma ideia metafísica da coisa em si que está por trás do mundo, diferente do que a gente vê e de como a gente conhece ele, que é só fenômeno, para Schopenhauer, é que a vontade de poder está também no próprio mundo. Na tradição metafísica que o Nietzsche critica e busca substituir, o ser ele é uma privação de plenitude. Você escolheu ser o que você é, abrindo mão de ser todas as outras possibilidades. Se você vai cursar engenharia, você vai ser um não médico, um não cineasta, um não marinheiro, e a sua vida, de certa forma, ela é uma progressão dessas escolhas e é uma progressão de privações. O Nietzsche ele questiona essa própria noção do eu como um outro do mundo. Ele busca reconciliar o ser humano à própria natureza, né? Para ele, trata-se de uma noção equivocada, essa noção de eu, essa noção moderna, né? Lá que se inicia mais ou menos com Descartes, porque nós somos também o próprio mundo. A vontade de poder, portanto, não é uma coisa que nos habita, muito menos desejo de domínio, como o nome pode sugerir, e por muito tempo ela foi interpretada dessa forma, e sobretudo a interpretação nazista leva para esse caminho. A vontade de poder, ela não é um princípio que faz as pessoas brigarem, que faz tudo que existe no mundo entrar em conflito para ver quem vai prevalecer e conquistar uns aos outros. A vontade de poder, ela é um princípio de intensidade vital, que está nas pessoas, que está em todo mundo. A vontade de poder é tudo. Nós, os animais, o mar, os planetas, a poeira, a vida concebida como afirmação, como intensidade vital, em oposição à privação da noção moderna de eu, que nos separa do mundo. Então, para o Nietzsche, nós somos o próprio mundo, e ele se pergunta, por que que nós temos que ser definidos como privação de ser pleno? Ele tira do jogo o ser pleno, ele tira qualquer que seja a sua forma, né, metafísica, seja Deus, seja o Apeiron do Anaximandro, seja a vontade de Schopenhauer, ou o próprio Dioniso do Nietzsche jovem, né? E o Nietzsche usa esse princípio da vontade de poder que ele intuiu do mundo para fazer, a partir dele, essa investigação extramoral da verdade. E ele diz que as vontades de poder podem ser positivas quando elas estiverem voltadas para uma afirmação, para uma provação da vida, para uma expansão, para uma criação, ou negativa, quando elas estiverem atreladas a um comedimento, a um cansaço, a um desgaste, a uma atrofiação dos sentidos, a uma fraqueza, um niilismo. O Nietzsche aponta que por trás do ideal da verdade, dessa busca incessante e obsessiva pelo conhecimento, existe uma vontade de poder negativa. A mesma vontade de poder negativa que é encontrada por trás do cristianismo e da filosofia ocidental a partir de Sócrates, na opinião dele. E mais contundentemente Platão. Óbvio que tem exceções, né? Por exemplo, Nietzsche gostava do Voltaire, gostava do Spinoza, mas em geral ele rejeitava a filosofia que veio antes dele a partir de Sócrates. Ele gostava muito do Heráclito, que é um pré-socrático, que era também um filósofo da vida, do fluir das coisas, do mundo que a gente encontra, e das mutações e das transformações. Bom,
Aí tem um esquema que eu fiz, né? Tem o Platão dizendo que o mundo da essência é superior ao da aparência, e o cristianismo dizendo que o mundo posterior é melhor que o nosso, e a ciência moderna, né? Que diz que o conhecimento do mundo é superior à sua ignorância. E eles vão associar a ideia de bem que eles criam à ideia de verdade. E o Nietzsche ele se interessa por investigar a origem e o motivo por trás dessas ideias tidas como eternas e absolutas. Por acreditar que o mundo é desprovido de valor e que nenhuma interpretação é essencialmente superior à outra, ele aponta que a crença na verdade como valor superior é um problema de ordem moral. Então é interessante, porque quando Nietzsche critica a ciência, quando ele critica a racionalidade, ele não está criticando o método, como que a ciência está sendo feita pelos cientistas. Ele está criticando a própria ideia de verdade como sendo um valor superior a, por exemplo, a ideia de mentira. Então o Roberto Machado, que eu mencionei, que é um professor brasileiro especialista em Nietzsche, ele inclusive comenta no livro Nietzsche e a Verdade, que eu também recomendo bastante para quem quer um aprofundamento maior, que o Nietzsche ele chega a positivar a mentira como uma técnica para escancarar esse equívoco da verdade como valor superior. Né? Claro que ele não está dizendo que a gente tem que sair mentindo por aí, que não vale a pena fazer ciência, não. Ele está dizendo o seguinte, a ciência é importante também, mas que não é o mais importante. E que o mais importante é a gente lembrar que nós somos seres humanos, nós temos instintos, e esse é só mais um deles. A crítica que ele faz à ciência e à filosofia não é uma crítica epistemológica, portanto. É uma crítica moral. Ele contrasta a nossa existência com o nada, em vez de contrastar com o ser pleno, com a plenitude. É, então, de certa forma, um milagre que tenhamos existido da forma como somos, e isso tira da questão qualquer ideia de ser pleno e de privação. É, de certa forma, um milagre que tenhamos existido da forma como somos e que, portanto, devemos instaurar a nossa vida constantemente. Assim como o próprio mundo que está sempre instaurando a si próprio, né? Não tem, portanto, um uno, uma coisa em si, um ser pleno por trás do mundo que o rege. O mundo é vontade de poder. Se nós somos seres que instauram valores para viver e também somos o próprio mundo, em vez desse eu que se separa dele, o responsável por essa instauração é também o próprio mundo. Isso é para enfatizar que aqui Nietzsche está se afastando dessa noção de eu que se evade do mundo. Se não há este eu, um outro que resista ao mundo, isso significa que o mundo é, a todo momento, o que instaura que seja, como eu já falei. A vontade de poder não pede explicações para sua origem ou finalidade, assim como nós. Caso propusesse explicações, Nietzsche estaria no campo da metafísica que queria substituir. Como eu falei, ela não precisa, a pergunta de onde ela veio e para onde ela vai não faz sentido, porque o ciclo da metafísica se esgotou. Agora é o ciclo da imanência, o ciclo da instauração. E há muito pouco dito sobre a vontade de poder e também sobre o eterno retorno, de modo que faz parecer que o próprio Nietzsche estava mais preocupado em proteger essas ideias do que revelá-las, com medo de que fossem mal interpretadas, o que de fato foram, né? Lembra do primeiro vídeo que eu falei sobre o Apolíneo e Dionisíaco? Então, aqui ele já está num estágio de rejeitar qualquer oposição de valores. É claro que para ele o Apolíneo e o Dionisíaco se complementam na condição trágica da existência, mas pelo que eu sei eu também não sou o maior estudioso dessa transição do Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, para esses livros posteriores. Mas eu acredito que ele rejeitou isso, porque ele viu que, embora diferenciado, também era uma oposição de valores metafísicos. E, enfim, essa oposição, essência e aparência, a salvação, a verdade, o conhecimento, sempre postula coisas que estão sempre no além, que nunca estão no mundo aqui que a gente vive, estão sempre na transcendência, nunca na imanência. Então é importante frisar, né, que para Nietzsche, mesmo quando a vontade de poder é fraca, é reativa, é socrática, é cristã, ela ainda é uma vontade de poder. Isso está de acordo com a ideia dele de que a vontade de poder é um princípio ontológico
que está nas pessoas e que as move. Não é uma metafísica, não tem oposição de valores, é uma intuição sobre o próprio mundo. Isso fica muito claro no final do último aforismo do livro da Genealogia da Moral, que é esse aqui. Eu vou ler agora brevemente só o finalzinho, em que ele fala sobre esse ideal ascético, né, do asceta, do santo cristão, como uma vontade de poder negativa. Não se pode, em absoluto, esconder o que expressa realmente todo esse querer que do ideal ascético recebe sua orientação. Ideal ascético é esse ideal cristão do asceta, do santo. Este ódio ao que é humano, mais ainda ao que é animal, mais ainda ao que é matéria, esse horror aos sentidos, a razão mesma, o medo da felicidade, da beleza, o anseio de afastar-se do que seja aparência, mudança, morte, devir, desejo, anseio, tudo isso significa, ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma aversão à vida, uma revolta contra os mais fundamentais pressupostos da vida, mas é e continua sendo uma vontade. E para repetir em conclusão o que afirmei no início, o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. Por pior que seja o seu querer, ele ainda vai preferir isso, mesmo que seja a autodestruição, a ruína da humanidade, da cultura, do que não querer nada, do que o nada querer. Uma vez que Deus está morto, nada vai ficar no lugar. Nada que você tentar botar no lugar dele vai dar certo e, de certa forma, o século XX foi uma prova disso, né? Com todo o fracasso ideológico e as catástrofes que testemunhamos, né? A tarefa que o Nietzsche se impõe é de apresentar a solução para esse problema, né? Para isso ele precisa reconceber o que seja o ser humano, e essa reconcepção dele é o super-homem, né? É o ser que se supera. O super-homem pode ser encontrado em qualquer lugar, pode ser um jardineiro que ama muito o que faz e que é anônimo, que não é muito rico, mas que tem uma intensidade vital muito maior do que um líder político, um advogado ou uma celebridade, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além de reconceber o humano, ele reconcebe o mundo, né? A nossa relação com o mundo, que antes era uma relação de privação, nessa dicotomia de eu e mundo, né? Que agora é uma coisa só com vontade de poder. Mas Nietzsche vai se dar conta que existe um limite para a vontade de poder, existe mais uma necessidade de reconfiguração que se impõe à sua filosofia, que é o próprio tempo. O tempo linear com o qual vivemos nossas vidas precisa ser reconfigurado. E é o que vamos ver no próximo vídeo. Porque o tempo linear, ele ainda está no ciclo da transcendência. Ele ainda está vivendo para um além. Ele ainda não está de acordo com a vontade de poder, de acordo com a instauração. Até a próxima.